Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Hoje o Bem-Estar e Movimento vai falar sobre qualidade de vida, como ela pode interferir na prevenção, no tratamento do câncer ou até na sobrevida de alguma pessoa que tenha sido acometido pelo câncer. E para falar desse assunto, eu convidei o Dr. Fernando Maluf, que é um especialista da área de oncologia clínica, é autor de muitos e muitos artigos científicos, eu tenho aqui 31, mas já deve ter passado disso, 40 livros, mais de 400 capítulos de livros publicados no Brasil, é membro da American Cancer Society, professor livre-docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fundador do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer poder conversar com você sobre esse assunto. Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e a gente vai então procurar nesse bate-papo passar as informações científicas, mas ao mesmo tempo motivadora para as pessoas, porque a ciência aqui está jogando a nosso favor para coisas muito interessantes em termos de prevenção, tratamento e resultados melhores em pacientes oncológicos. Bacana. Então, para começar esse papo, não sei se é porque a gente tem um diagnóstico melhor, mas hoje, comparado a 2, 3, 4 décadas atrás, a gente tem mais casos diagnosticados, né? Em que medida o estilo de vida faz com que haja esse aumento de casos ou não? Ou o estilo de vida ele não pode ter algum efeito nessa situação? Acho que é importante a tua pergunta, Márcio, pelo seguinte. Realmente, hoje a gente consegue, através dos melhores exames de sangue, os melhores exames de imagem, detectar mais tumores do que se diagnosticava no passado. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu também não tenho dúvida que o aumento da incidência dos tumores de modo muito importante, e a gente fala de tumores incrivelmente comuns, os mais comuns, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de fígado. Esses tumores, eles têm aumentado de forma exponencialmente nas últimas décadas. Uma, obviamente, porque a população está vivendo mais, né, do que ela vivia no passado. Mas, por outro lado, porque as benesses da modernidade vieram também com alguns malefícios. E o nosso organismo, ele não conseguiu se desenvolver o quão rápido a modernidade apareceu. Portanto, a modernidade, ela trouxe, como eu falei, coisas muito boas, mas coisas muito ruins se a gente não tiver cuidado. E nesse sentido, esse bombardeio de coisas ruins para o nosso organismo é claramente, além do diagnóstico mais frequente, além das pessoas viverem mais tempo e, obviamente, estando mais expostas, é claramente a causa principal de que vários tumores têm aumentado de modo muito importante, levando o câncer para os próximos poucos anos, Márcio, como provavelmente a causa número 1 de morte no mundo, já quase passando as doenças cardiovasculares que até então ocupam esse posto. E quando a gente fala desse estilo de vida, eu queria pegar 4 pilares e tocar nesse assunto. Primeiro, o sedentarismo. Ele é responsável por aumento de chance de fatores de risco que podem levar a alguns tipos de câncer? É super importante. Tem um trabalho no British Journal of Sport Medicine, uma revista super conceituada, que envolveu milhares de homens e mulheres. E esse estudo ele mostrou que a presença do exercício físico regular, então outra vez, não é o esportista do sábado ou do domingo, mas quem pratica regularmente atividade física, tem uma redução de modo muito importante na incidência, ou seja, no aparecimento, no desenvolvimento dos 13 tipos de tumores mais comuns. Então, o exercício físico é uma arma absolutamente fantástica para que as pessoas tenham uma chance menor, obviamente ela não zera essa chance, mas que ela diminui de modo importante de vários tumores, como, por exemplo, o câncer da próstata,
da mama, do útero, do ovário, do aparelho digestivo, entre outros. Portanto, o exercício físico é muito importante. E quando a gente fala de exercício físico, e você é um expert no assunto, a gente está falando de uma atividade física que não é tão intensa assim. Se a gente falar de uma atividade aeróbia, por exemplo, uma caminhada em passos rápidos, não estilo shopping center, mas passos rápidos de 30 minutos por dia, por 7 dias, isso já envolve uma série de transformações, obviamente não só no nosso corpo, mas na nossa fisiologia, que são transformações muito poderosas no sentido de inibir o aparecimento de um tumor. Quando a gente fala da atividade física, eu imagino que existam mecanismos conhecidos e desconhecidos ainda nessa proteção, vamos dizer assim, em relação ao câncer. Quais são esses mais conhecidos? É diminuição de inflamação? É melhora do sistema imunológico? Já tem algum caminho que a gente possa entender o porquê que a atividade física tem esse poder? Sim, então a gente sempre entende, e é muito importante um fator, o cigarro era tido como o fator número 1 como causador de câncer. Pelo menos 3 a 4 casos de câncer em cada 10 pessoas eram atribuídos diretamente ao cigarro. Hoje eu diria que a tríade obesidade, sedentarismo e dieta, ela entra competindo com o cigarro como a maior causa de câncer no mundo inteiro. E aí, quando a gente olha para essa tríade, quando a gente olha a falta de exercício, né, a gente faz a pergunta por que o exercício é tão potente. Primeiro porque o exercício, né, ele acaba diminuindo, né, a parte da gordura. Né? Quem faz muito esporte tem uma tendência, obviamente, tem questões genéticas e metabólicas, mas ele tem uma tendência, aquela pessoa, de ter uma quantidade de tecido adiposo, tecido gorduroso menor. E menos tecido gorduroso significa 3 coisas muito importantes. A primeira, como você falou, é menos inflamação. Né? A gente sabe que o tecido gorduroso é um tecido muito inflamado, além do que tem substâncias tipo adiponectina, que são fatores de crescimento presentes na gordura e que estão super expressos quando a gordura tem uma quantidade maior. E esses fatores inflamatórios e de crescimento na gordura são fatores que podem ser um fator de risco para transformar uma célula benigna em uma célula maligna. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é quando você faz exercício, você tem uma série de hormônios que aumentam e diminuem. E um dos hormônios que você diminui, né, é um hormônio chamado fator de crescimento de insulina, que serve no nosso organismo para produzir insulina, que serve para colocar o açúcar dentro da célula. Se você tem e faz muito esporte e tem uma quantidade de gordura menor, esse fator de crescimento de insulina, ele é pouco expresso, ele é pouco produzido porque ele não precisa. Ao passo que quando você é obeso, sedentário, ele tem que ser produzido de formas muito grandes para poder produzir muita insulina, para poder botar com mais dificuldade, né? E é por isso que esses fatores são aumentados, a glicose dentro do organismo. E o fator de crescimento de insulina é um fator cancerígeno também. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro é que, geralmente, quem faz esporte tem níveis hormonais, eu digo dos hormônios ruins, menores em relação ao sedentarismo. O sedentário tem níveis maiores de hormônio que fica guardado na gordura. E níveis grandes de hormônio no corpo também são associados aos tumores que são dependentes de hormônio, particularmente próstata, câncer de ovário e câncer de mama. E o quarto fator, Márcio, é que geralmente o obeso, e entra o sedentarismo outra vez, ele tem uma flora intestinal muito, muito alterada. A gente sabe que a flora intestinal é um potente mecanismo de defesa, quando ela é saudável, para evitar que células benignas que comecem a se transformar em alguma coisa ruim sobrevivam. Essas células, outra vez alertadas pela flora intestinal, são mortas quando elas começam a ir num passo esquisito. Então, dos motivos principais, o exercício físico, ele consegue diminuir a capacidade inflamatória pela diminuição da gordura no organismo, ele diminui a produção de fatores de crescimento, como a adiponectina e os fatores de crescimento de insulina, ele muda a flora intestinal e ele diminui níveis dos hormônios ruins que podem levar ao câncer. Então, são vários fatores
que combinam outra vez a atividade física como outra vez um ótimo remédio, fora para as outras 1000 coisas boas, tipo bem-estar, corpo melhor, cabeça melhor, mas é um claro protetor contra o câncer. E aí, ficou claro que você não precisa ser nenhum grande atleta, 30 minutos, 5 vezes por semana de uma atividade moderada, isso já garante inúmeros benefícios da atividade física. Quando você falou sobre a atividade física, claro, a gente fala de obesidade, e claro, fala de dieta, que é o segundo pilar. Eh, Hoje tem uma busca por alimentos vilões. Ah, esse alimento eu não posso de jeito nenhum. E alimentos que são, né, santos. Pô, eu como esse alimento, eu tenho quase que uma carta branca e a gente sabe que não é assim. Tem que olhar a alimentação como um todo. Como que a alimentação, além, claro, do excesso de calorias, né, provocar aí um aumento do peso, e você já explicou a questão da obesidade, mas como que a alimentação ela interfere no surgimento de alguns tipos de câncer? Esse é um outro ponto assim muito importante. A gente quando olha para essa questão da alimentação, e esse é um ponto importante, né? A gente tem um Instituto Vencer o Câncer que você conhece, e a Uhum. gente trabalha em campanhas, a gente está trabalhando numa campanha chamada Tarja Verde, que infelizmente ela foi diluída por causa da questão da pandemia, onde a gente procura e procurou nessa campanha educar pais e mães, avós e educadores de colégio a como trabalharem adequadamente para a dieta das crianças e adolescentes, que é uma fase da vida onde essas pessoas não têm ainda grandes vícios ou não têm sedimentado hábitos ruins. Diferente do adulto, que a gente consegue e sabe que ele pode mudar um estilo de vida, mas obviamente é mais difícil de acordo com não só a força de vontade, mas o tempo que aquela pessoa estava enraizada com aquele Uhum. hábito. E a gente sempre brinca que, por exemplo, brigadeiro e quindim, quando o homem, né, quando nasceu o mundo, não estavam nas árvores, que não tinha, por exemplo, na montanha, assim, uma um ramo de vegetação que tinha um churrasco pronto, né? Que a gente sabe, por exemplo, que quando chovia, não chovia sorvete. Então, assim, então, o que eu quero dizer é que, fora os radicalismos, que eu sou sempre contra, porque a vida tem que ser com prazer, a gente sabe que, por exemplo, os alimentos artificiais, embutidos em enlatados, ah, as bebidas como refrigerante e esses chás artificiais. E tem um trabalho agora muito interessante, que saiu numa revista chamada Gut, Uhum. acabou de sair, e com quase 100 mil enfermeiras, onde eles dividiram os grupos entre uso não, uso sim de bebidas tipo refrigerante, e esse uso era leve, moderado ou importante, quanto tempo que era esse uso. Isso aumenta de modo significativo, por exemplo, o refrigerante e esses chás, a incidência de câncer de intestino, aumenta em até 35% a 40% a chance que existia. Então, outra vez, e é um estudo recente que agora está causando um alvoroço grande, a gente sabe que excesso de carne vermelha, e principalmente se essa carne vermelha for feita no tipo churrasco, porque quando você faz o churrasco, você tem uma série de substâncias, tipo carboneto, que são desenvolvidas no churrasco e que tem uma ação direta na mucosa, por exemplo, do estômago ou do intestino. Então, a gente sabe que o alimento, sim, ele pode ser um protetor, ele pode ser um vilão. Os alimentos protetores já são muito claros, são os naturais. É o que já existia, que existia no mundo quando o mundo era mundo, né? Então, os legumes, as frutas, né, as verduras, a carne magra também é um alimento teoricamente protetor. E a gente sabe que, outra vez, os alimentos artificiais, né, os embutidos enlatados, refrigerantes, o excesso de carne vermelha, o excesso de gordura, e principalmente com o jeito que é feita a carne vermelha, são coisas que podem ser coisas muito lesivas. Mas importante, outra vez, que isso, quando a gente fala para alguém que come salgadinho todo dia, bebe refrigerante todo dia, come churrasco 4, 5 vezes por semana. Para quem faz isso ocasionalmente, obviamente isso não tem absolutamente nenhum problema. E entra o álcool também, né? Sim. O álcool tem uma publicação agora feita no Lancet Oncology, uma das revistas mais importantes do mundo, que atribuiu 720 mil novos casos de câncer pelo álcool por ano.
E quando eles colocam ainda estômago e pâncreas, é praticamente no mundo inteiro 1 milhão de casos de câncer por ano são atribuídos diretamente ao álcool. E é interessante que quando a gente olha para quem toma, né, menos de uma dose por dia de álcool, 2, ainda assim, 140 mil novos casos são responsáveis, ou essas 1, 2 doses são responsáveis por. Então, mesmo o álcool em pequenas quantidades é também um fator de risco. Então, o que eu sempre falo, né, eu falo isso também para a minha vida, né, eu adoro esporte, eu faço esporte basicamente todos os dias, e realmente por mais do que meia hora por dia, é que a gente precisa viver a vida com alegria, né? A gente precisa saber que, se tem um doce que me dá prazer, um churrasco que eu adoro, ou uma bebida alcoólica que eu gosto, que a gente deva fazer isso, mas fazer em momentos assim especiais, não colocar isso como uma rotina do nosso dia a dia, senão outra vez a gente está bombardeando o nosso corpo com vários fatores que não existiam no passado e que agora existem, só que infelizmente o nosso corpo ele não conseguiu desenvolver armas tão potentes e tão assim impecáveis para se proteger de tanto bombardeio quando a coisa é contínua. Tem dois pontos que me chamaram a atenção. A primeira é exatamente esse, que é a frequência com que é consumido esse alimento. Então, a gente não precisa imaginar que, se por algum motivo eu comi um doce, eu comi um churrasco, alguma coisa assim, isso me fez mal? Não, né? Agora, realmente, esse consumo crônico, isso é que acaba preocupando e elevando esses fatores de risco. E fazendo um gancho com a primeira resposta, quando foi falado da atividade física e da microbiota intestinal, a importância que esses alimentos, né, fruta, legumes e verduras, têm para nossa manutenção de uma boa microbiota intestinal. Então, a alimentação ela complementa e ela é fundamental junto com a alimentação. E aí eu queria te perguntar sobre o sono. Tenho lido cada vez mais que a privação de sono pode ser, sim, um gatilho para alguns tipos de câncer. É fato isso, doutor Fernando? Então, isso é super interessante. Talvez mais do que o sono, é a inversão do sono. Uhum. E porque se for o sono, aí eu estou perdido, porque como eu trabalho uma média de 14 horas por dia, eu começo 4h30 da manhã a atender e vou até umas 6h30, 7 horas. Depois entra o esporte e, obviamente, depois tem que ter alguma coisa social na nossa vida, senão fica chato. Então, a privação do sono, se for um fator de risco, eu estou mal. Mas eu não acho que é tanto a privação. O que os estudos falam, Márcio, é que talvez a inversão do sono, sim. Eu vou dar um exemplo. Tem estudos que falam que, por exemplo, enfermeiras e enfermeiros que invertem o turno, ou seja, dormem durante o dia e trabalham durante a noite, o que acontece também às vezes com seguranças de prédios, etc., que essas pessoas, por uma alteração no ciclo circadiano, né, que é o ciclo do sono-vigília e que envolve a produção de hormônios como a melatonina, você pode ter como fator de risco, dentre os fatores de risco, além de questões cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, você pode sim ter um aumento da incidência de alguns tumores. Então, esse pode ser um fator. E é óbvio, né, que dormir, na verdade, algumas horas mínimas é fundamental e dormir bem também é. Por quê? Porque a gente fala que tem também os bad sleepers. São as pessoas que às vezes dormem 6, 7 horas, mas por doenças, por exemplo, como a apneia do sono, outras doenças, são 6 a 7 horas mal dormidas, onde aquelas fases do sono não são completamente preenchidas. E aí também essas pessoas podem ter algum problema. Entendi. E aí a gente chega num quarto pilar e esse, eu não sei se cada vez é menos subjetivo, mas o enfrentamento das emoções, a somatização dessas emoções, a pessoa ser mais colérica, não praticar o perdão, o auto-perdão, até que ponto esse enfrentamento das emoções, de certa medida, acabam aumentando o risco de desenvolver a doença? Se você perguntar para o Fernando médico, eu vou falar que a gente não tem grandes evidências na literatura, Uhum. porque é difícil você
não só equilibrar esse fator junto com tantos outros do dia a dia, mas também quantificar, porque isso não é uma coisa, de repente, o pouco para você é o muito para o outro, o muito para o outro é o pouco para você. Mas se eu for trocar agora o chapéu e falar do Fernando Pessoa, né, sem nenhuma alusão ao nosso grande poeta, eu diria que eu acho que isso tem um peso, né? E eu vou te falar uma coisa muito interessante, né? Eu cuido de pacientes de licença portuguesa contra o Einstein, que eu faço parte da coordenação desses 2 serviços oncológicos, e acabo vendo pacientes graves do país todo e de fora do país que vêm nos ver. E aí, uma das coisas, assim, quando a gente cuida, às vezes, de situações mais dificultosas, mais desafiadoras, mais sérias, é que a gente percebe que que os nossos problemas do dia a dia, na minha visão, não são problemas de verdade. Quando a gente... E a vida é muito interessante, porque a vida é um aquário que você sempre tem que entender o que acontece com esse aquário, tem que entender as histórias que passam pelo seu lado e relativizar de acordo com a sua. Então, eu diria que a grande maioria dos nossos problemas, que a gente interpreta como problemas, na verdade, não são problemas. Quer dizer, a gente, graças a Deus, se depara com problemas graves poucas vezes na vida, né? E então, uma das coisas que eu já aprendi é que eu tento resolver as coisas no dia a dia, mas sem trazer a carga de que aquilo é um problema, né? Trazendo, na verdade, a gratidão de que eu tenho saúde, e esse, na verdade, é a maior dádiva que a gente tem saúde para poder resolver coisas que são resolvíveis, porque a gente sabe também que tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue resolver. Então, esse dia a dia com alegria, esse dia a dia com leveza e amando as pessoas que a gente acha que vale a pena e amando o que a gente faz, porque imagina trabalhar 5, 6, 8, 12 horas por dia em uma coisa que você odeia, quer dizer, não vai ter coração, não vai ter cérebro, não vai ter alma, não vai ter sistema imune que aguente. Então, eu realmente acho que as pessoas deveriam, na minha opinião, quando eu falo relativizar, diminuir o peso psicológico e emocional dos seus problemas, exceto quando realmente for um problema de verdade. Eu diria que, felizmente, esses são poucos, durante a vida. Tentaria magnificar as coisas boas que acontecem, tentaria enxergar beleza, né, o que a gente chama de joy, nas coisas pequenas e nas coisas do dia a dia, amar as pessoas e uma coisa importante, né, que a gente conversou já antes, amar o nosso corpo, amar a nossa saúde. Porque, na verdade, eu falo para todo mundo, se você quebrar esse copo chamado saúde de verdade, todo o resto, suas ambições pessoais, profissionais, espirituais, tudo isso vai se perdendo, porque você não tem mais um motor para fazer esse carro andar, por seja qual estrada que você queira andar. Então, eu acho que as pessoas precisam, outra vez, dedicar mais tempo à sua saúde, realmente amar o seu corpo, a sua alma, perder tempo com isso ou ganhar tempo com isso, investir nisso e outra vez, deixar de investir tempo com coisas que talvez não sejam tão interessantes e que, na minha opinião, não são completamente tão importantes quanto ter a saúde, porque sem ela, você sabe, eu sei, Márcio, a gente realmente não é nada, a gente vira pó e não queremos isso, pelo menos por agora. Claro. E, doutor Fernando, e às vezes mesmo a gente se cuidando, tendo um estilo de vida bacana e tal, a gente sabe que eventualmente você é acometido por uma doença, né, como o câncer. Como que esse estilo de vida pode ajudar no tratamento e pós-tratamento? Qual a importância desse estilo de vida? Isso é super importante, porque no passado, mesmo os grandes centros de câncer entendiam que você vai para um grande centro de câncer, você é operado por um grande cirurgião, faz o tratamento oncológico com um grande oncologista. Se precisar de radioterapia, se as máquinas são boas e o radioterapeuta é experiente, é ótimo. E que isso te daria maiores chances de cura. O que é verdade. Mas o que as pessoas não sabiam é que existia um espaço a mais para ser preenchido que poderia magnificar as chances de cura. E esse espaço chama-se estilo de vida.
Ou seja, o mesmo estilo de vida que previne o câncer é o mesmo estilo de vida, caso não praticado antes, que se praticado a partir do momento do câncer e dali para frente, ele consegue modificar as chances de cura, além das chances que existem com bom tratamento, com bons médicos e em bons centros de saúde. Então, nesse sentido, criou-se os departamentos de survivorships, que eram dos sobreviventes, que envolviam e que envolvem profissionais desde medicina integrativa, da parte nutricional, da parte de educação física, da parte de espiritualidade, que mostraram e que mostram, através de vários dados na literatura, que se você mudar uma chave na sua vida, por exemplo, alimentação, por exemplo, exercício, por exemplo, as duas coisas, se você diminuir o peso, se você largar de fumar, se você diminuir a bebida radicalmente, você consegue, além do resultado oferecido, por exemplo, se a sua chance de se curar de um câncer de mama é de 50%, você consegue jogar os 50% para 70%, se você fizer uma modificação importante da sua vida dali para frente. O que remete a um outro conceito incrível para mim, que o paciente, seja ele ou ela, ele não é mais um ser passivo, onde o médico e a equipe médica remam e ele fica deitado esperando o resultado. Ele rema junto, porque a remada dele é uma terceira pessoa remando, que vai fazer aquele barco andar melhor, mais rápido e chegar no ponto com mais chance de êxito. Ou seja, então o paciente, claro que através de orientação profissional, ele tem um papel ativo na sua cura. Portanto, quando alguém se cura de fato, o prêmio, na verdade, não é para os médicos ou para a equipe médica, e sim é um prêmio que o primeiro responsável por esse prêmio é o paciente que fez uma modificação positiva e que talvez acrescentou pontos percentuais para que esse êxito fosse conseguido. Muito bacana. E quando a gente fala de cura, normalmente se fala de 5 anos após o incidente. São 5 anos ou isso varia de tipo de câncer para tipo de câncer? Isso varia. Claro que 5 anos é um período longo e que dá uma certa segurança. Mas as doenças, né, elas não funcionam assim. A pessoa tem o risco da doença voltar com 4 anos, 11 meses e 30 dias. Aí ela acordou e, 5 assim como anos. no passe de mágica, ela não tem mais risco nenhum. Então, isso obviamente não acontece. O que acontece é que a maioria dos tumores, quando retorna dentro de 5 anos. Mas tem tumores que podem voltar depois de 5 anos. É comum? Não, não é comum. Mas a gente vê, porque a gente vê situações das mais diversas possíveis. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de rim, são tumores que podem voltar depois de 5 anos. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Ótimo. Bom, no final do programa, a gente tem um quadro. 3 dicas para levar para casa. São 3 dicas para quem ouviu esse nosso bate-papo e que foi maravilhoso. Eu tenho um termômetro. A Joana Cafuri trabalha aqui com a gente e ela me mandou uma mensagem. Ele é maravilhoso. E olha Eu que acho que a Joana precisa de óculos. E eu vou falar, ela precisa de óculos urgente com alto grau, viu? Não é pouco, não. falou assim, a Joana é super crítica e ela falou que papo maravilhoso, ele é excelente. Então eu queria que você deixasse 3 dicas para quem ouviu esse papo e fala, pô, eu quero mudar meu estilo de vida, quais são as coisas importantes que eu preciso fazer para diminuir esses fatores de risco, ou mesmo se eu já tive, para que eu tenha um pós-câncer com mais saúde? Eu diria, antes de dar as 3 dicas, que trabalhar com o meu trabalho no limite, né, num barbante da vida e da morte, e eu sou um equilibrista segurando assim várias pessoas, né, junto com toda uma equipe junto comigo, a gente não faz um trabalho sozinho, então equilibrando essas pessoas nesse barbante para cruzar de um lado para outro e não deixar ninguém cair, e esse barbante ele é bem fininho, ele é tênue, que por mais dinheiro que a gente tenha,
por mais condição que a gente tenha, que tem situações que a gente não consegue resolver. E eu passo por isso com os meus pacientes, meus amados pacientes, eu adoro meus pacientes todos os dias. Então, entendendo que o dinheiro não compra tudo, eu sei que ele não compra felicidade, mas ele não compra saúde, dependendo da complexidade do problema. Eu diria para as pessoas que, primeiro, amem o seu corpo e prestem mais atenção no que vocês fazem no dia a dia. Tá? Isso eu acho que é super importante. Mudança de hábito, ela é essencial e ela não vai vir a custo zero. Ela vai exigir esforço, sacrifício, resiliência, mas ela vale a pena. E por último, quando a gente fala de alguém perder peso, é fácil? Não. Alguém fazer exercício, para quem não gosta, não está habituado, é fácil? Não. Parar de beber tanto, parar de fumar é difícil, rever a dieta, tudo isso é difícil. Mas, o que eu vou dizer como última mensagem é que se a gente não cuidar disso e não fizer outra vez, não tiver esse amor ao nosso corpo, não tiver o sacrifício empregado e não tiver outra vez essa consciência, todo o resto, né, que a gente preza tanto, seja a família, seja os amigos, seja o trabalho, seja os sonhos, isso tudo infelizmente se desmancha, que nem um castelinho de areia, né, que quando você vira as costas bate uma onda e é de uma hora para outra, né? Essas doenças não têm um aviso prévio, ninguém fala, olha, daqui 3 anos vai acontecer isso. Então, outra vez, amem o seu corpo e magnifiquem as coisas boas, minimizem as coisas ruins. Sim, estilo de vida envolve sacrifício, mas depois que você entra nesse caminho tão fantástico, o sacrifício vira prazer. E terceiro, faça tudo isso não só por você, mas pelas pessoas e por tudo que você ama e que quer continuar amando e fazendo, evoluindo durante o trajeto da vida. Bom, doutor Fernando, eu só posso agradecer mais do que esse papo, acho que foi uma aula. Super obrigado, espero que a gente em breve esteja juntos, seja levando algum tipo de conhecimento para as pessoas ou mesmo fazendo algum esporte juntos, mas que a gente se veja em breve. Muito obrigado pela contribuição que você deu. Eu agradeço muito a você, sabe que eu admiro muito você, o teu jeito de passar informação, a tua pessoa em si, e a gente vai navegando junto, porque eu acho que a gente tem, dentre as nossas obrigações, uma delas que é poder ajudar o maior número possível. Eu falo que para Deus, fazer o bem para 1 ou para 1000 pessoas, acho que para Deus deve dar na mesma. Eu acho que não tem uma balança. Mas para quem está na Terra precisando de ajuda, seja qual for a instância, obviamente pensar em ajudar mais gente, eu acho que é mais útil do que ajudar menos gente. Eu acho que você é uma pessoa que tem esse DNA assim, bem impregnado em você e na tua missão. Obrigado, doutor Fernando. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com seus amigos, é importante. O doutor Fernando foi brilhante. Baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Bom fim de semana e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.